Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Agradecemos também a presença dos internautas. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o pensamento. Para fazer esse estudo, eu peguei o Vademecum Espírita. E sobre este tema estão listados 60 obras espíritas e espiritualistas. Dentre essas obras, eu fiz um resumo de algumas trazidas pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No livro Ação e Reação, ele começa a nos dizer o seguinte: imaginemos agora o pensamento. Ele é força viva e atuante, cuja velocidade supera a luz. Lembrando que a luz tem uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. O nosso pensamento é mais rápido que a luz. E os pensamentos que nós emitimos, diz ele, nos obriga a viver de maneira imediata, de maneira espontânea, sob as ondas de formas criadoras que são produzidas pelos nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que a gente produz com os nossos pensamentos é, como diz essa autora, Annie Besant e Leadbeater, que colocam neste livro imagens de formas de pensamentos. O homem então cria para si uma jaula ou cria estradas de libertação. O homem se arroja pelo pensamento às trevas, ou o homem se arroja pelo pensamento à luz. Então ele diz, daí é imperiosa a necessidade de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque a energia que nós emitimos atrai energias semelhantes. Dessa forma, as forças mentais que são exteriorizadas a partir de nós, elas retornam ao nosso próprio espírito. Porque o nosso pensamento, ele circula em regime fechado. Então, quando exteriorizamos um pensamento, o tom dele, a cor dele, o cheiro dele e o peso dele atinge primeiramente a nós. E a partir do momento que ele é exteriorizado, ele vai fazer contato com outras mentes que pensam e sentem como nós. E aí o pensamento não parte só de alguém. É o pensamento nosso ligado a outras mentes em qualquer lugar do universo que sintonize com eles. Desta forma, ele diz, esses pensamentos podem ser para muitos de nós grades de prisão, em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e as cores dos nossos próprios pensamentos, acrescidos das sugestões mentais de outras mentes que comungam, que sintonizam com aquele pensamento que nós emitimos, nos impõem reiteradas alucinações e anulam-nos de modo temporário os sentidos sutis. Ele diz ainda que a gente deve recordar que o pensamento, ele atua a feição de onda muito superior à velocidade da luz, e nos lembra também que a nossa mente é um dínamo criador.
Porque no momento que a gente pensa, a gente cria uma forma pensamento. Esta forma pensamento, ela pode ser mantida viva por muito tempo. E ela terá tal ou mais força a depender da intensidade com que nós alimentamos aquela forma. Depende do empenho e depende do tempo em que nós alimentamos essa forma. E essa forma pode ser observada, ela pode ser captada pelas mentes desencarnadas e ela pode ser sentida pelas mentes encarnadas, que, como eu falei anteriormente, vibram nessa sintonia. Dessa forma, no livro Mecanismos da Mediunidade, também pelo espírito André Luiz, ele diz que nos fundamentos de toda a criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma vibra o pensamento mensurável da criatura, que se constitui num vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. A mente dos homens, continua ele, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. Dessa forma, o pensamento é um alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, graças ao pensamento, que é o agente especial que materializa essas coisas. E hoje eu estava falando com uma paciente, muito jovem, que reclamava da vida, dizia que não via objetivo, que não via propósito, que queria morrer, que não sabia por que ela estava aqui, o que ela veio fazer. E eu falava sucintamente sobre o poder do pensamento. E para ela que ela compreendesse, eu falei, olha essa mesa, onde eu estou sentada à beira dela, você está à minha frente, essa cadeira na qual você está sentada, eu também estou sentada. Antes dela ser uma mesa, ela foi o pensamento na mente de alguém. A cadeira, antes de ser uma cadeira, ela foi o pensamento na mente de alguém. Todas as coisas do mundo material, elas foram, primeiramente, criadas no pensamento de alguém. Esse pensamento foi alimentado por algum tempo e acabou se materializando. E eu explicava isso para ela. E André Luiz nos diz nesta obra que o tipo de pensamento que nós habitualmente emitimos, ele é muito influenciado pelo nosso objetivo mais importante da vida. Cada um de nós tem um objetivo mais importante na vida. Para uns é ser rico, para outros é ser famoso, para outros é ter muitos amigos no Facebook, para uns é se sobressair na profissão. Então, para cada um de nós, nós temos um pensamento, nós temos um desejo central. E esse desejo central é que vai nos movimentar no sentido de criarmos pensamento para que esse desejo central se concretize. E na medida em que nós alimentamos o nosso desejo central com os nossos pensamentos, nós criamos essa forma de pensamento, mas, sobretudo, nós criamos um halo vital. Nós criamos uma aura. E essa aura pode ser observada pelos clarividentes, mas ela pode ser observada principalmente pelos espíritos desencarnados. Isso significa que eles se aproximam de nós não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente sente e pelo que a gente pensa. Porque fica assim, sobre nosso próprio campo energético, aquela forma pensamento que nós habitualmente criamos e alimentamos. Tanto é que num livro, eu não me recordo do livro, André Luiz, ele cita uma situação em que ele visita uma reunião mediúnica com seu orientador, os universitários me ajudam a lembrar o nome da obra,
e que, de repente, André Luiz vê que chega neste local, onde ia acontecer a reunião mediúnica, alguns espíritos com uma mala. E ele ficou muito curioso para saber o que tinha dentro daquela mala. E o seu orientador diz que dentro daquela mala existia o psicoscópio. O psicoscópio era um aparelho, então, que conseguia identificar o teor de pensamento, conseguia identificar a forma pensamento, conseguia identificar o desejo central daqueles que estavam ali naquela reunião. Isso significa que a gente pode enganar todo mundo com o nosso verbo, com o nosso comportamento. Mas os nossos pensamentos dizem exatamente quem nós somos. E é por isso que o Espírito Emmanuel diz o seguinte: você que tem curiosidade de saber para onde você vai após a desencarnação, Olívia? Eu vou para o céu? Eu vou para as regiões superiores? Eu vou para as colônias? Ou eu vou para o umbral? Basta a gente identificar com a gente mesmo, sem mentir para a gente, qual é o teor de pensamentos que a gente alimenta quando está sozinho. Simples assim. Então, aquele teor de pensamentos que a gente alimenta quando está sozinho é que vai nos levar para uma instância no plano espiritual. É isso que determina o nosso peso específico. E o nosso peso específico nos leva para cima ou nos leva para baixo. E continua André Luiz. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é um instrumento sutil da vontade. Então, para que a gente crie uma forma pensamento, tem que ter uma vontade. Eu desejo tal coisa, alimento aquele pensamento, crio uma forma mental daquilo que eu desejo, alimento, e aquilo ganha forma espiritual, que fica jungida a mim. Então, ele diz que essa matéria mental gera motivações de prazer ou de desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente nas abstrações, porque eles representam turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesmo os agentes que vão fazer parte da turma que vai nos acompanhar. Então, a gente atrai luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Continuando nessa mesma obra, ele fala de formas, pensamentos, que a gente já falou um pouco, mas a gente vai ler aqui o que tipo de argumento que André Luiz usa. A Lide Bitter também fala sobre isso. Diz o André Luiz: emitindo uma ideia, qualquer ideia, nós passamos a refletir essa ideia para aquelas outras mentes que se assemelham à nossa ideia. Então, essa ideia se corporifica, ela ganha vida, ela ganha forma, ela ganha cor, ela ganha cheiro e ela ganha peso. Dependendo da nossa insistência em sustentá-la, nós nos mantemos assim em comunicação com todos aqueles que sentem afinidade por aquele tipo de ideia. E é por isso que Paulo nos dizia que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, testemunhas essas que correspondem à nossa forma de ser. E aí ele diz assim, é nessa projeção de forças, porque quando a gente pensa, a gente projeta forças, a gente projeta corpúsculo de forças. Então, essa emissão determina compulsoriamente
o intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que se nos movimenta o espírito no mundo das formas de pensamentos. Construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam na retaguarda. O Espiritismo diz que a gente não retrograda. A gente só anda para frente e para o alto. A gente só evolui. Ou seja, aquilo que a gente já conquistou no campo mental e no campo moral, a gente não perde. Nunca a gente perde. Passa a fazer parte do nosso acervo espiritual. Mas nós podemos, por escolha própria, paralisarmos-nos no tempo. A gente pode paralisar. A gente pode paralisar pelo tempo que a gente quiser. A nós é dado esse livre arbítrio. Lembrando que a cada sementeira nós teremos a obrigatoriedade de colher. Então, se a gente não evolui, de alguma forma a gente involui, porque a gente deixa de fazer o trajeto que nós deveríamos fazer como espíritos imortais, criados por Deus para a nossa perfeição relativa. E aí ele continua dizendo o seguinte, que nós somos um dínamo gerador, nós somos indutores, nós transformamos e nós coletamos ao mesmo tempo. Porque quando a gente emite um pensamento, ele atinge outras mentes que se assemelham com aquele tipo de pensamentos e de sentimentos. Dessa forma, nós induzimos outras mentes a pensar como nós, a sentir como nós, e essas mentes devolvem para nós emoções semelhantes. Então, eu pensava sozinha alguma coisa, eu exteriorizei esse pensamento, criei uma forma pensamento, ela fica pairando aqui na minha aura, ela é vista por milhões de entidades encarnadas, ou é sentida por milhões de almas encarnadas, ela é vista por milhões de almas desencarnadas, elas se colam com a gente, e agora o pensamento não é só mais meu. É por isso que quando a gente se propõe a fazer um esforço para nos liberarmos de um pensamento, de um sentimento, de um hábito, de um vício, é muito difícil. Como diz o ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. As assombrações já estavam à minha volta. E como a desgraça adora a companhia, é claro que eles não vão nos liberar com facilidade. Então, é bom a gente estar sempre orando e vigiando, como dizia Jesus, para a gente não cair em tentação. Porque depois que a gente cai em tentação, é muito difícil sair da tentação. É muito difícil. Muita gente não consegue. E a gente não sai sozinho. A gente precisa de muita ajuda. A gente precisa de ajuda espiritual. Às vezes a gente precisa de ajuda medicamentosa. A gente precisa de uma psicoterapia. A gente precisa de um tratamento. A gente precisa mudar os nossos propósitos. A gente precisa mudar os nossos objetivos. A gente precisa ter muita determinação, muito foco para vencer as sombras que nós mesmos criamos e atraímos. E aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, também do espírito André Luiz, ele diz assim, o Jerônimo, que é um personagem que está nessa obra, diz assim para André, André, cada qual de nós é por si mesmo, todo mundo, todo um universo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Ou seja, os bons espíritos, os nossos orientadores, o nosso anjo guardião, está sempre nos dando ideias, está sempre nos dando sugestões, está sempre nos apoiando, nos inspirando. Porém, as nossas convicções e as nossas realizações são obras nossas. É escolha nossa. Cada servidor tem escala própria de edificações na tábua de valores imortais e encarecendo o imperativo do pensamento reto,
Para a harmonia do binômio mente e corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre. Ou seja, a medicina psicossomática já declara que a grande maioria das nossas enfermidades, elas são de origem psicossomática. Psicomente, soma corpo. O corpo adoece por conta dos pensamentos desatrelados. E aí, André Luiz continua, né? O Jerônimo continua, o bem e o mal, o feio e o belo, eles viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho, trazido por Nosso Senhor, consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Ou seja, Jesus não é salvador, ele não veio para salvar ninguém. Jesus é um modelo do novo Adão, como nos explica Haroldo Dutra. Ele é um modelo de homem do futuro. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, todos os internautas, algum dia nós viveremos como o segundo Adão. Nós seremos, todos nós, sem exceção, aquele modelo de homens e mulheres, que Jesus veio tão bem exemplificar. Então, ele veio mostrar para nós o roteiro que a gente tem que seguir para sermos um espírito glorioso como ele é. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele deixou as marcas que a gente deveria seguir. Ele mostrou a estrada que nós deveríamos percorrer. Mas nós, por preguiça, por rebeldia, por falta de boa vontade, por vício, por acomodação, nós vamos deixando para lá. Nós vamos empurrando com a barriga. Para a próxima vida, para a próxima encarnação. A vida é uma só, gente, não tem próxima vida. Tem próxima encarnação, próxima vida não tem, porque a vida é uma só. A vida é só uma. A gente tem várias experiências reencarnatórias, mas vida é uma só. E na próxima existência, que a gente não sabe quando vai ser, não sabemos como vai ser. Hoje os casais só querem ter um ou mais 2 filhos. Temos uma média de 8 bilhões de encarnados e uns 20 bilhões de desencarnados. Todo mundo na fila esperando. Quando vai ser a próxima experiência? Não sabemos. Onde será a próxima experiência? Não temos a menor ideia. Em que país? Em que continente? Em que clima? Em que sistema político? Em que sistema religioso nós vamos reencarnar? Estaremos com aqueles mesmos amores? Ou vamos estar em condições que nós não sabemos quais serão? Talvez muito mais desafiadoras do que essas que nós vivemos hoje. Então é bom a gente se apressar, porque daqui a pouco a gente está partindo. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco chamam a nossa senha. Quando a gente menos esperar, chamam a nossa senha. E a gente não pode dar o lugar para o outro. Não é assim? E aí? Quando que a gente vai começar? Então ele diz o seguinte, continuando, não somente será somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em fazer a realização desse homem. Então não basta filosofar. Nossa, Jesus era o cara. Jesus era o médico das almas. Jesus é o mestre, né? Ele é o príncipe da paz. Os conhecimentos dele fazem todo sentido. Se a humanidade seguisse os pensamentos de Jesus. Isso é pura filosofia. A gente precisa arregaçar as mangas e botar a mão na massa individualmente. A gente não tem que esperar que o mundo melhore. O mundo vai melhorar quando cada um de nós melhorar. Não é assim? Porque Jesus dizia que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é assim? A gente que faz pão em casa, não sei se você faz pão em casa, Olívia. Eu faço pão em casa. Eu gosto de fazer pão caseiro, por vários motivos.
E aí eu pego assim 1 quilo de farinha de trigo, por exemplo, né? Eu misturo várias farinhas, né? Várias farinhas, eu gosto de misturar várias farinhas. Várias farinhas. E aí misturar aquele monte de farinhas diferentes. Aí põe a água, ou o leite, ou o ovo, enfim, ou o óleo, ou a manteiga, ou enfim, qualquer coisa. E eu não boto 1 quilo de fermento. Você bota 1 quilo de fermento num quilo de farinha? A gente bota isso aqui, não é isso? Isso aqui de fermento. Aí mistura na massa, sova, não sei o quê, põe nas formas e põe para crescer. Gente, é uma coisa absurda. Aquela massa que era desse tamaninho, que a gente faz uma bola, aquilo dá 3 pães de forma, daquelas grandes, né? Então, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Se cada um de nós individualmente fizermos um pouquinho assim, é só um pouquinho, tá? Não queiramos dar um passo maior do que as nossas pernas, porque as nossas pernas espirituais são bem pequenininhas. Vamos cair na real, né? Se a gente começar a melhorar, os outros à nossa volta vão observar, né? A Rosana está mais calma, mentirinha. A Rosana está mais mansa, é mentirinha também. Mas eu estou com esse objetivo. Nossa, por que será que ela está assim? Mas ela mudou, ela está mais... Ela agora não fica dando sapatada nos outros, ela não fica mais falando as verdades para os outros, sabe? Ela não entra mais em discussão, ela não entra mais em bate-boca. O que está vendo com ela? Rosana, o que está vendo com você? Ah, porque agora eu estou focada naquela bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu quero herdar a terra, ou seja, a nova terra. Quando o planeta tiver sido modificado, os espíritos de boa vontade estarão habitando a nova terra, que é essa terra mesmo modificada, por espíritos de boa vontade. Então a gente tem que fazer esforço. E talvez a minha atitude, que é um fermento, ajude a fermentar toda a massa. E aí ele continua, né? Renovar pensamentos, não é tão fácil. Graças a Deus, André Luiz. Quando eu li essa frase, graças a Deus, André Luiz, porque eu fiquei assim com ele. Você está filosofando tanto, os mentores estão filosofando tanto. Você não está mais encarnado, André Luiz. Eu pensei assim, né? Com meus botões. Não é fácil, não. Aí ele diz aqui, mudar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Eu me senti tão consolada com essa frase. Eu me senti tão acolhida com essa frase. Graças a Deus, alguém entendeu que eu sou humana, estou no mundo material, cheia de tentações. E ele diz o seguinte, demanda muita capacidade de renúncia. O que é capacidade de renúncia? Eu quero sair na sexta-feira e tomar uma gelada. Um exemplo, né? Afinal de contas, eu trabalhei a semana inteira. Eu sou filha de Deus. Eu mereço relaxar. Eu mereço confraternizar com os amigos. Ah, uma cervejinha não faz mal a ninguém. Aí eu fico com aqueles pensamentos. Mas a gente para e pensa. Nada contra a cervejinha, nada contra quem bebe. Isso vai me ajudar a evoluir de alguma forma? Não. Quando eu estiver bebendo a minha cervejinha, eu vou estar sozinha? Não, não. Ainda bem que a gente não é clarividente, né? Porque se a gente fosse clarividente, a gente passaria a 10 quilômetros de distância dos bares. Assim, ó, de desencarnados. Sequiosos pela bebida. Eles não têm mais o corpo para segurar a caneca e tomar a bebida. Aí eles vão dando uma ideia para a Rosana ou para qualquer pessoa, né? Bebe mais uma. É só mais uma. Não vai fazer mal a ninguém. Deixa de ser Caxias. Deixa de ser fanática. Depois que você entrou para o centro espírita, você está tão fanática. Aí a gente vai nessa onda. A gente começa a acreditar que o pensamento é nosso. A gente já está sofrendo indução. É escolha. A gente tem que fazer escolha, renúncia. Ele está falando aqui. É renúncia. Eu quero beber a cervejinha. Não.
Por hoje não, Rosana, é só por hoje. Semana que vem a gente volta a conversar, eu comigo. Não é só hoje, é só hoje, tá? Aí amanhã já é sábado. Ah, será que eu posso ir hoje? Não, Rosana, é só por hoje. Fica tranquila, é só 24 horas. Eu vou enganar na mim mesma. Eu vou me enrolar na mim mesma. Sabe como é que é? Eu mesma me enrolo. Isso em relação a qualquer vício. Qualquer um. E ele diz assim, profunda dominação de mim mesma. São os vícios que me dominam ou eu domino os vícios? Como é que é? Eu sou escrava dos vícios? Eu sou escrava dos maus pensamentos? Parece que sim, né? Parece que os maus pensamentos, eles me dominam de tal forma que eu, às vezes, pareço um fantoche. Pareço um fantoche na mão dos meus próprios pensamentos e na mão daqueles que alimentam os meus pensamentos. Que aí, como eu falei, a gente não está mais sozinha. A gente já está cercada por uma nuvem de testemunhas. Então, ele diz o seguinte, que a capacidade de renúncia, a profunda dominação disso mesmo, são qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sem sacrifício de coração. Não consegue. E a gente não consegue numa encarnação só. Desculpe desanimar vocês. Não consegue numa encarnação só. Se a gente conseguir superar um mau hábito, um mau pensamento, dentre os milhares que a gente tem, nessa existência a gente já está no lucro. Continua ele. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais. Começa a falar com aquela voz melíflua. Meus irmãos em Cristo. Sabe aquela voz melíflua? Porque vamos orar ao Senhor da vida. Ao Deus Todo-Poderoso, grandioso. Aí as pessoas que estão ouvindo aquela voz tão assim, convincente, acredita que aquela criatura já está santificada. Não está, não. Não está, não. E é por isso que muita gente se decepciona com os religiosos. Porque a gente olha os religiosos com aquele verbo bonito, manso, mas ele é a mesma pessoa. Aí, quando ele fica invigilante, porque todos nós somos invigilantes, dá uma rateada, porque a gente dá rateada, a gente se decepciona. É o que ele diz aqui. Então, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências redentoras, essas criaturas encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente. Os fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, se a gente alimenta, aquele desejo, aquele pensamento vai se manifestar fisicamente. Aí ele fala do conselho de Paulo, né? O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. E eu anotei aqui o conselho de Paulo. Paulo dizia o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E no livro Roteiro, também de André Luiz, diz que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. O pensamento é substância. O pensamento é mensurável. O pensamento tem cor. O pensamento tem cheiro. O pensamento tem textura. O pensamento tem isso tudo. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes num imenso palácio, de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Correspondem-se às ideias segundo o tipo em que se expressam.
projetando raios de forças que alimentam ou deprimem, sublimem ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis. E é em razão dessa lei, que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina. À medida que a gente aprimora os nossos pensamentos, as nossas companhias espirituais também serão mais aprimoradas. Não é? As nuvens de testemunha que nos acompanham serão de outro teor, de outro nível, de outro patamar. E é assim que, então, em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quanto se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina em efusão constante que banha toda a humanidade. A espiritualidade busca as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médios ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete assistir. Deste modo imperceptível, diz André Luiz, nós ingerimos pensamentos. Os cientistas descobriram, eu não sei como, nem como mediram isso, tá, gente? Que a gente pensa 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento, né? Não dá para a gente acompanhar. Não dá para a gente pensar, esse pensamento é meu ou é de alguém? Mas a gente pode começar sutilmente a perceber. Esse pensamento que eu estou pensando, ele vai me fazer bem? Sim ou não? Eu posso criar com ele uma forma de pensamento? Posso. Essa forma de pensamento vai fazer parte de mim? Sim. Ela vai ficar pairando sobre mim? Sim. Ela vai atrair mentes afins? Sim. Elas vão me ajudar a evoluir? Não. Esse pensamento é meu mesmo ou é de alguém? No meu íntimo, eu concordo com esse pensamento? Sim ou não? A gente pode começar a questionar os pensamentos. Não é? A gente pode começar a questionar as vozes que dão ideias para a gente. Não é fácil mudar, não é fácil. Mas como diz André Luiz, a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter constância, a gente tem que ter perseverança. E quando a gente não tiver forças, a gente se socorre. Senhor, está difícil, hein? Está bravo, Senhor. Está muito bravo. Socorro, meu anjo guardião. Onde você estava? Que eu não falava com você há quanto tempo? Aí ele fala no íntimo, eu estava aqui do seu lado, esperando você me chamar. Ele fica aqui do nosso lado. Ele não é a nossa babá, não, tá? Mas ele fica aqui do nosso lado, dá uma ideia. Me ajuda a eliminar esse pensamento. Aí a gente escuta uma música, abre um livro, vê uma página, assiste uma palestra, vê um programa edificante. Para de ver lixo. Para de ver lixo. Vamos escolher o que a gente pensa. Vamos escolher o que a gente vê, vamos escolher o que a gente ouve. A gente tem que escolher. Porque quando a gente escolhe o mal, a gente já está sintonizado. Ah, é só um programinha, Rosana. Ah, que bobagem, você está muito fanática. É só um programinha. Mas quando a gente assiste o programinha, a gente se envolve no programinha. Aí já cria o pensamento, já cria a forma mental. Aí já atrai um monte de gente para uma galera. A gente atrai uma galera. E aí, né, André Luiz, ele fala tanta coisa, ele diz aqui, né? Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. E no livro Estudando a Mediunidade, ele diz, maus pensamentos levam ao desequilíbrio interior e enfermidades. E leva à morte. E os bons pensamentos levam à harmonia íntima, à saúde e à felicidade. Aí agora, somente agora, tá, Marcelo?
Eu vou falar do tema da palestra, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. São apenas 3 questões. Pecado por pensamentos adultério. Diz Mateus: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí a gente procurou lá o dicionário. O que é adultério? Adultério vem do latim adulterium, que foi compreendida pela nossa sociedade como a prática da infidelidade conjugal. Mas adultério não é só isso. Adultério também significa fraudar. Vou fraudar uma licitação. Isso é adultério. Adulterar. Vou falsificar uma assinatura. Adulterar. Vou criar uma nota fiscal falsa. É adulterar. Trair um compromisso. É adulterar. Trair um amigo. É adulterar. Trair a confiança de alguém é adulterar. Então, o conceito de adultério é muito mais amplo do que apenas infidelidade conjugal. E aí, o título desse estudo é Pecado por Pensamentos. E o que é pecado? O que a doutrina espírita entende por pecado? E eu me socorri também de um estudo que o Haroldo Dutra fez, falando também sobre pensamento, e ele disse que pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. E qual é o alvo? Qual é o alvo? Quando nós fomos criados, simples e ignorantes por Deus, Ele colocou uma determinação para nós, um desiderato para nós. A perfeição relativa. Ponto. Quer vocês queiram, quer vocês não queiram, nós seremos perfeitos. Ponto. Ponto final. Então, esse é o alvo. Para que a gente atinja este alvo, este objetivo, nós temos que cumprir a lei divina. A lei divina é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, todas as vezes que a gente descumpre esta lei, em relação a nós, em relação ao próximo, em relação à sociedade, seja por ignorância, por rebeldia, por teimosia, por maldade, por preguiça ou por vício, nós interrompemos o fluxo da vida, da nossa vida. Nós interrompemos o fluxo da nossa evolução. É como se nós, com o nosso livre-arbítrio, colocássemos um muro de não sei quantos metros de altura, não sei quantos quilômetros de extensão, como aquele que tem na fronteira entre Estados Unidos e México, e aí a gente não avança. Mas quem cria o muro é a gente. E aí isso leva à interrupção do fluxo da vida e faz a gente perder a referência da lei divina. A gente se habitua tanto com o mal, a gente se habitua tanto com o erro, a gente se habitua tanto com as abobrinhas que a gente pensa, que a gente sente, a gente se habitua tanto com as formas de pensamentos nada a ver, a gente se habitua tanto que aquilo faz parte da gente. É como se fosse um membro do nosso corpo, faz parte de nós. Ah, eu só tenho pensamento ruim. Meu, quem cria o pensamento ruim? Ah, eu não consigo me livrar. Não consegue ou não quer? Porque o Deus André Luiz não é fácil, mas a gente tem que querer. E aí a gente perde essa referência da lei divina que está em nossa consciência. Quando a gente perde a referência divina que está em nossa consciência, nós perdemos contato com o nosso eu interior. Quem é o nosso eu interior? É o nosso self. Quem é o nosso self? Self é uma palavra que usa o Joana de... O que é o self? O que é esse negócio de self? Self é o DNA de Deus em nós. Isso é o self. Deus, quando nos criou, colocou o DNA dele lá. Acabou. Ponto. Ponto final.
Então, a gente tem todas as qualidades de Deus, em escala menor, em sementes, que caberá a nós, ao longo das milhares e de milhares de encarnações, desenvolver, para que ela se torne uma árvore frondosa, com muitos frutos e muita sombra. Então, a gente perde contato com o nosso eu interior, a gente perde contato com o self, a gente esquece que a gente é criatura de Deus, e a gente se separa da nossa consciência, que nos aponta o caminho. E não vai dizer que a gente erra sem saber, não. Mentirinha. Porque quando a gente erra, a nossa consciência liga a sirene. Pi, 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 pi. Igual aquela sirene de bombeiro. Pi, 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 pi. Aí a gente, abafa a consciência e volta a fazer. Aí a gente cria um mecanismo de fuga. Então, ela diz o seguinte, e aí a gente se separa daquilo que a consciência aponta para ela como caminho, e esse desvio se constitui em pecado. Então, pensou? Já era. Já era. Já criou o pensamento, já criou a forma pensamento. Então, nesse livro de Leadbeater, eu vou estar por aí, né? A gente vai agora para o passe. Depois, se vocês quiserem, eu acho na internet. Aqui tem pensamentos, esses pensamentos foram grafados no livro, pela Leadbeater e pelo Annie Besant, que eles tinham clarividência. Então, quando eles iam atender certas pessoas que tinham alguns tipos de sentimentos, eles viam na aura dessas pessoas as formas pensamentos. Alguns deles falavam para os desenhistas, nos mínimos detalhes, e os desenhistas passavam para o papel aquelas imagens. Então, aqui tem assim, a forma pensamento do afeto, da devoção, do intelecto, da raiva, horror. Quando você olha aquilo, meu Deus, essa é a forma pensamento que eu alimento, que fica aqui pairando quando eu tenho raiva. Medo, ganância, é isso. Então, é para a gente pensar, né? A gente vai demorar muitos séculos, eu acredito, né, Olívia? A gente vai demorar muitos séculos para colocar em prática esses ensinamentos que Jesus deixou para nós, para que algum dia nós sejamos Cristos. Cristo não é uma figura, Cristo é um estado de evolução espiritual. Jesus é um ser crístico. Ele cocria com o Criador. Ele criou o nosso planeta. Algum dia nós seremos Cristos. Algum dia nós vamos cocriar com o Criador. Hoje nós cocriamos, infelizmente, em detrimento da nossa própria evolução. Mas a doutrina espírita está aqui para nos esclarecer, em espírito e em verdade, fala ao nosso intelecto. E agora a gente não tem mais desculpas, porque hoje a gente tem a parte intelectual que nos mostra que tudo aquilo que Jesus falava tem uma lógica, tem uma razão de ser, e que é a verdade, que é o roteiro seguro para que a gente cumpra o nosso objetivo, para que a gente atinja o alvo. Que Deus nos ajude nessa longa caminhada que nós ainda veremos de fazer. Que assim seja. A gente agradece a Rosana pelas reflexões da noite. Ela me lembrou uma música espírita que tem um trecho que diz: um dia todos nós seremos anjos. E é isso, seremos, nós temos que acreditar nisso, essa é a nossa meta de vida. Ela falou também sobre o pão, eu só sei fazer uma receita, tá? E é só aquela, varia um pouquinho o recheio, mas é só aquela ali, também não faço muito não, então assim, a prática não é das melhores. Às vezes é um pãozinho pequenininho, mirradinho, mas eu vou tentar ser melhor, me esforçar mais. E por... Qualquer pão. Aí eu faço pão em casa, eu faço muito pão. Aí as pessoas comem, nossa, que pão delicioso, me dá a receita. Não posso. Por quê? Impossível dar receita. Como assim? Eu inventei. Hã? Você inventou. Não, porque é assim, isso não é uma brincadeirinha, é verdade. Eu
eu entro na cozinha e resolvo fazer um pão. Ou qualquer receita. Isso não é mérito meu, não, tá? Aí é como se eu escutasse na acústica da alma, isso já virou piada na minha família. Na acústica da alma, alguém ou alguém me diz assim, bota tal coisa. Aí eu boto. Qual é a medida? A medida não tem medida. Qual é a medida? A medida pode ser um punhado. A medida pode ser, pego a embalagem de aveia e essa é a medida. Qual é a medida do óleo? A medida é a medida que eles querem. Eles é que estão me dando a ideia, mas tem que pegar a minha mão. Então isso virou uma piada, né? Então saem os pães, às vezes dá ruim, mas muitas vezes sai uma receita ótima. E eu estou assim com os cozinheiros, né? Porque a gente não se modifica. Morrer é só atravessar a porta. Cozinheiro aqui deve continuar cozinheiro lá. Porque lá tem cozinha, você sabia? Lá tem cozinha. Lá a gente se alimenta. É claro que não é um alimento denso e grosseiro como nós, mas tem o departamento de alimentação. Leiam o livro de André Luiz, o primeiro da série Nosso Lar, que ele fala de todos os departamentos. Tem departamento que produz sucos, outros produz alimentos, outros produzem caldo. Eu já providenciei, comprei um livrinho para aprender a fazer pães. Já tem um livrinho virtual comprado. Pediram para informar que esse brinco foi encontrado lá atrás, então vai estar aqui sobre a mesa durante a reunião, quem for dono está aqui. Então, lembramos aos amigos e amigas que durante o passo que vai se iniciar logo após a prece que a Rosana vai fazer, que todos possam se manter em prece, em oração. Lembremos que o nosso pensamento é que vai contribuir com a manutenção desse ambiente de forma mais pacífica, mais generosa e mais saudável. Mais saudável. Muitos de nós é tratado em reunião pública, tratamentos de saúde, e muitas das vezes nem damos conta disso. Então vamos pedir a Rosana para fazer a prece e logo a seguir vamos ao passe. Convidamos aos passistas da casa a caridade do trabalho. Então, Senhor, nessa noite a gente quer agradecer. Agradecer porque nós temos um cérebro tão saudável, tão capaz de compreender as lições que esses amigos trazem para a gente e que nos fazem entender em espírito e verdade tudo aquilo que Jesus falou para nós. Ah, Senhor, mas diante do deslumbramento que esses conhecimentos trazem para a gente, nós nos sentimos às vezes jungidos, presos às algemas do nosso passado, que não é uma coisa boa. Mas nós queremos mudar, Senhor. O Senhor sabe que nós queremos mudar. Mas o Senhor sabe também que às vezes a nossa vontade é frágil, que a nossa invigilância é grande e a gente se deixa arrastar pelo nosso pretérito, a gente se deixa levar pelas ondas de pensamentos que nos levam para o fundo do poço. E é por isso, Senhor, que além de agradecer, nós pedimos que nos ajude nesse esforço, que nos incentive, que nos ampare, que nos acolha nesse nosso esforço, para que a gente vá paulatinamente mudando o teor dos nossos pensamentos, mudando as formas, pensamentos e mudando a aura que nos envolve, para que nós possamos chegar no mundo espiritual após esta existência como vencedores, em pequena escala, de nós mesmos.
Que assim possa ser, e graças a Deus.